Olá, eu sou a Luma Garcia e eu tô aqui com o Luiz Felipe Dias e com o João Laval para começarmos a quarta edição do nosso CC Talks, nosso modelo inovador de conversa para o YouTube sobre diversos assuntos e diversos grupos. Hoje estamos aqui com a Luísa Bomeni, então, uma consultora de moda e design, além de embaixadora e representante de uma das principais escolas de design no mundo, que é o Instituto Marangoni. Luiz, é um prazer te ter aqui com a gente. Oi, Luma, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu espero que eu possa contribuir trazendo um pouquinho desse meu olhar sobre a moda e design, tantos anos nesse mercado. Então, como ponto de partida, a gente pode perceber que você teve uma trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, de destaque ao longo dos anos no mundo de moda e design. Então, dessa forma, a gente queria saber quais são os principais highlights, assim, da sua trajetória, o que que você destacaria sobre ela. Bom, eu comecei estudando design na PUC, me formei em design industrial há muitos anos atrás, né? Ainda não tinha especializações em moda, então eu gostava de moda, tinham poucas universidades de moda no Brasil. E eu me formei em design, sempre tive um olhar para o belo, sempre fui uma pessoa muito ligada em estética e eu sempre fui uma pessoa bastante ativa. Então eu comecei a fazer a PUC, junto com isso eu fazia teatro e ao mesmo tempo eu virei cenógrafa de uma casa na Gávea, que era a Casa da Gávea, que era um lugar onde tinham peças de teatro. Dirigida pela Cristina Pereira, era um lugar incrível. E quando eu me vi, eu estava fazendo um figurino de 50 atores no Teatro João Caetano, um teatro enorme, para uma peça da Cristina Pereira. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada em ação, estética, e acabei ganhando até uma bolsa de estudos na PUC por esse trabalho como cenógrafa e designer com eles. E aí, quando foi chegando pertinho de eu me formar, eu sempre fui uma apaixonada por moda, eu resolvi ir para Milão estudar moda, porque eu nunca quis ser estilista. Eu queria trabalhar com a estética da moda, eu queria trabalhar o branding do design dentro de empresas de moda. E o marketing ainda era uma coisa que estava muito começando. A gente está falando de 97, era muito início. Quem fazia o marketing das marcas eram os donos, assim meio que no cheiro, eles não sabiam fazer muito bem. Então eu fui para Milão para lá descobrir a melhor universidade para pesquisar. Não existia internet, não existia gente de um celular ter acesso ao mundo todo como a gente tem hoje. Então eu peguei um avião, fui para Milão, cheguei lá e fui procurar as melhores universidades. E aí eu descobri o Instituto Marangoni, me apaixonei pela escola e me inscrevi numa pós em Brand Manager, que era marketing estilo de moda. Ela passava um pouco por styling, passava por marketing, por produto, e nessa pós eu aprendi muito. Terminando a pós, eu fui trabalhar com Versace. Foi exatamente no ano em que ele morreu. Eu estava lá, assim, na missa da sétimo dia, atrás da Lady Di e Elton John, eu não esqueço. E foi incrível para mim, porque eu consegui ver uma empresa precisando se reposicionar, fazer todo um trabalho de reposicionamento de marketing, exatamente aquilo que eu tinha ido estudar em Milão. Então, aí a Donatella Versace, que é a irmã dele, assumiu totalmente despreparada, não conhecia nada. Ela era pessoa de comunicação da marca, não entendia nada de produto. E eu estava exatamente como trainee do grupo. Então eu passava os diferentes áreas da empresa. Eu tinha ficado com a equipe de modelagem, eu tinha ficado com a equipe de vendas, eu tinha ficado com a equipe é, de produto. Então eu fui vendo a importância de uma marca, de um bom modelista, de você saber muito bem que é a sua imagem, porque ela saía às compras, ela ia comprar produtos de outras marcas e falava, eu quero que a gente faça isso. E as pessoas ficavam loucas, aí elas falavam, vamos colocar isso com a identidade Versace. E aí colocavam os acabamentos Versace, a identidade virava uma calça Versace. Então, todos os detalhes que fazem um bom posicionamento de uma marca. Foi realmente um trabalho muito bom, muito rico. E hoje, depois de muitos anos, a Donatella, sim, entende, né, de marca, de moda profundamente, porque ela também aprendeu. Mas foi muito rico estar ali desde o iniciozinho.
Com certeza, é uma trajetória muito interessante. Você deve ter experienciado muita coisa legal nesse setor também. Então, depois desse curso, dessa atuação que você teve no exterior, você também iniciou uma carreira em consultoria de moda e design, que apresentou muito sucesso ao longo desses anos. Então, sobre essa ótica, a gente queria saber quais são os escopos que você atuou e qual o tipo de atuação que você faz nessa área. Olha, quando eu voltei para o Brasil, né, com 22 anos, morrendo de vontade de atuar, de entrar no mercado, eu cheguei e eu já vim trazendo para o Brasil uma marca italiana que estava fazendo o maior sucesso na época. Eu me apaixonei por essa marca. Eu estava dentro do Versace, eu falei, eles queriam que eu ficasse, eles não queriam que eu voltasse, mas eu senti saudade do Brasil. Eu já morei em alguns lugares do mundo, eu adoro morar fora, eu adoro viajar, mas é muito bom voltar. A nossa alegria, a nossa enfim, eu lembro que eu entrava numa banca de jornal no Brasil, eu saía com um monte de revista, e minha mãe, por que você comprou isso? Eu falei, gente, mas ele era tão simpático. Na Europa, eles são muito mais frios, né? E eu tinha um namorado italiano, que depois mudou para o Brasil, eu fiquei namorando 6 anos, mas mesmo assim eu quis voltar. Eu digo que eu sempre fui uma apaixonada pelo Brasil. E aí, quando eu voltei, eu trouxe essa marca para o Brasil, a Lautra Moda. Eu vim fazer um trabalho de posicionamento de marca. Já na Itália, eu fui vendo, essa era a marca mais cool que tinha na época, toda a garotada amava, eu adorava, e foi na época que abriu a importação dos produtos internacionais no Brasil, porque a gente viveu uma época muito grande que não se podia importar. Então, as grandes marcas, Armani tinha entrado no Brasil, Prada tinha entrado no Brasil, mas o que que acontece? Eles estavam começando, mas eram marcas muito caras. Eu falei, agora que as pessoas vão ver o que é bom, vão querer as marcas intermediárias. Então eu entrei em contato lá com a Lautra Moda e lá fiz uma proposta. Olha, tem multimarcas maravilhosas, eu acho que você pode vender muito no Brasil. O que você acha de eu levar para o Brasil? Eles falaram, mas como seria? Eu falei, eu faria uma aposta com vocês, chegaria lá, apresentaria o produto e a gente começaria assim. Ele falou, mas a gente tem que produzir muito antes de você vender, por causa dos tempos da moda, tá? Eu tive que chegar na Itália. Aí eles falaram: Bom, como é que faz? Você teria que fazer uma aposta e você quer que a gente banque a sua aposta? Eu falei: Sim, eu colocaria meu trabalho e a gente entraria juntos. E foi super bacana, porque eu fiz uma aposta de 3.000 peças de roupa, em cima do meu feeling, do que eu acreditava, tal. Voltei para o Brasil, eu fiz essa aposta em setembro, outubro. Aí eu terminei meu curso, fui para Paris, morei em Paris de outubro até janeiro, porque os produtos só iam chegar em fevereiro. Então eu falei, eu tenho esse tempo. Os produtos chegaram em fevereiro, eu voltei para o Brasil e comecei a rodar o Brasil apresentando a Lautra Moda, montei um showroom super bacana e realmente eu vendi 2.840 peças. Olha que legal. Então foi assim um sucesso. Sobrou 10% das pecinhas, 200 e pouco, que eu fiquei depois acho que 2 anos para acabar com aquele pinguinho. Mas foi o maior sucesso, foi bom. Eu aprendi sobre posicionamento de marca e eu aprendi também o que eu queria e não queria fazer. Eu descobri que eu sou uma excelente consultora e que eu não gostava de vender. Porque aquele negócio de você ir atrás, vender, insistir, fazer. O brasileiro sempre, assim, as donas de marcas muito difíceis de ser acessíveis. Enfim, depois de todo esse sucesso, eu voltei para Roma, era em Roma essa marca, a Outra Moda, e falei, eles muito felizes, então, o que que você quer? Vamos continuar? Eu falei, sim. Eu acho que tem espaço para o produto de vocês, o produto é lindo, todo mundo adora, a gente tem que montar uma loja La Outra Moda no Brasil para dar conhecimento de marca, mas eu não quero mais trabalhar com a venda. Eu quero ser a gerente de produto de vocês, eu quero trabalhar com o marketing de vocês. Falou, pois bem, eu tenho uma investidora que eu acho que vai ter interesse em abrir Brasil e você cuida da operação. Aquelas coisas de Brasil, para vocês verem os altos e baixos ao longo dos anos. Voltei, entrei no avião, quando eu aterrissei no Brasil, tinha acontecido aquela mega desvalorização do real, que tinha sido um caos e que os produtos importados, ou então, ficariam caríssimos. E aí eles falaram, não tem chance da gente entrar no Brasil assim. Ou melhor, a gente estava numa época de valorização, virou assim um produto muito caro. E aí ninguém mais podia entrar no Brasil. E aí acabou essa minha
experiência de entrada e eu fui procurar um emprego. Falei, agora eu quero entrar no mercado. Eu fui procurar um emprego na Maria Bonita, na Richards. Eu lembro muito bem, eu entrando, né? Eu fiz meu currículo lindo e apresentei, e o Charuto, que era o dono da Richards, me recebeu e falou: Quem fez esse currículo tão lindo? De quem é? Ele chegou na portaria, eu falei: É meu. Ele vem cá que eu vou te entrevistar. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou: Mas o que que você faz? Eu faço um trabalho de marketing, de posicionamento, eu estudo o que é a marca, como ela deve se posicionar, como devem ser os canais de venda, ela tem que aumentar a venda de um produto, diminuir o outro, como vai ser a campanha. Ele falou: Epa, mas quem faz isso aqui sou eu. Eu falei: Pois é. Ele: Qual seria o seu cargo? Eu falei: Não sei, posso ser sua assistente? Ele falou: Aqui na empresa todo mundo só sobe aos pouquinhos. Aí eu olhei para ele e falei assim: Bom, então eu não sei, porque é um cargo de marketing. E ele falou: A gente não tem isso aqui. Ele falou: Mas eu gostei de você e acho que eu quero que você venha trabalhar comigo. Meu sócio está no Japão, quando ele voltar daqui a 15 dias, vamos fazer outra reunião? Eu falei: Tudo bem. Aí fui entrevistada pela Maria Bonita, Maria Cândida, a mesma coisa. E o que eu fui percebendo é que o mercado brasileiro não estava preparado para uma função como essa, porque o dono que fazia. E aí todas as empresas, a Maria Bonita, anos depois eu descobri que ela estava numa crise financeira terrível, a Richards também, tanto que foi perdendo, perdendo. E eu acabei começando, não fui contratada, os dois me contrataram. Os dois falaram: semana que vem você começa, eu adorei você e ninguém nunca mais me procurou. Eu lembro que eu fiquei arrasado, né? Quando a gente começa a trabalhar, tem muito isso. Tanto que eu me preocupo muito em sempre dar feedback para quem eu entrevisto. Olha, não foi dessa vez, vai ser no futuro, porque muita gente simplesmente não dá. E aí eu comecei a oferecer um trabalho que era assim, uma vez por semana, uma consultoria de marketing para as empresas. E eu entrei na Rude fazendo isso, e eu fazia também consultoria de acessórios, de estilo, como comprar os acessórios com bots, eu sempre fui de desenvolvimento. E aí comecei na Rude, deu super certo. Aí comecei, me chamaram na Nativa, que era uma marca muito bacana, tinha na época acho que 20 lojas no Rio. É, foi ali que a Schultz começou. Depois, e aí foi indo. E aí me chamaram no Sebrae para dar um curso de marketing de moda em Friburgo. E eu fui também. E aí, nesse curso de marketing de moda, foi quando realmente começou a estipular o que seria a minha carreira. Porque era um curso para 28 empresários que eu explicava o que era marketing, como fazer o posicionamento de uma marca, como uma marca tem que ter o seu estilo de produto, se diferenciar, ela não pode ser igual a todo mundo. Porque em Friburgo, todo mundo na época tinha os mesmos produtos. Tinha mais de 300 empresas de moda, de lingerie, e todas vendiam sustentação, a lingerie sexy do bombeiro, da enfermeirinha, aquela calcinha, sabe, do Vando, que é enroladinha com uma flor, e a calcinha de algodão, todo mundo vendia tudo, então ninguém tinha um estilo, uma identidade. E eu fui explicando para eles que isso não existia, que as grandes marcas de moda do mundo que tinham sucesso, cada uma tinha sua identidade. A Itália é muito forte no criar a identidade de uma marca. Quando você pensa Dolce Gabbana, é a identidade de Sicília, é aquela mulher sensual, os decotes, as cores, a família. O Armani é a ombreira, o homem, o trabalho. Quando a mulher foi ficar igual ao homem no mercado de trabalho, ele fez os ternos femininos, ele desconstruiu os masculinos. O Versace é a Calabria, a máfia, aquela mulher mega sexy, é a mulher do malandro. Cada um tem uma identidade. E era isso que eu tinha aprendido a fazer tão bem. Então eu fiz esse curso de uma semana para cada um e cada um ganhou 8 horas de consultoria comigo, 2 dias, de 4 Aí eu visitava a fábrica, eles me apresentavam todos os produtos e eu mostrava o que era o ponto forte de cada um. Eu conhecia as histórias deles e falava: olha, o seu caminho não tem muito mais sentido por aqui. Você faz essa linha de sustentação de senhora que ninguém ouviu fazendo tão bem. Por que que você não foca tudo nisso? Aí para o outro, você tem um trabalho em algodão maravilhoso. Por que que você não cria vamos criar a sua personagem? Quem é a mulher que compra o seu produto? Você tem essa linha sexy, toda em renda. Então, e aí cada um foi criando uma identidade e um nome. Porque o nome da marca era assim, Gescri, o diminutivo de Jesus Cristo. A outra era Shella Íntima, umas coisas horrorosas. E aí cada um foi pensando no seu nome, a sua assinatura. E eles acabaram me chamando para fazer uma coleção para o Fashion Rio, que eram os desfiles que tinham no Rio, para o Fashion Business, um espaço da lingerie de Friburgo.
e eu fiz um espaço com os 28 empresários, cada um com um pedacinho da coleção do seu melhor. E essa coleção ficou linda, super distribuída, cada um com uma carinha, um corner, foi um grande sucesso. Aí o Sebrae ficou tão encantado que eles me contrataram para fazer a coleção de 17 polos do Sebrae. Piauí, Pará, Petrópolis. E me chamaram para montar uma coleção de Friburgo para ser apresentada em Milão, num espaço lindíssimo, que aí eu fiz uma coleção que na época eu chamei de Identidade Brasileira, inspirada na Amazônia, inspirada na Bahia, e cada coleção com a cara do Brasil. E foi muito legal. E isso começou a fazer o boca a boca do meu trabalho. A Maramaki me contratou para ser consultora dela. Depois eu peguei muitos polos. Depois eu tinha muitos clientes privados. Eu acabei saindo do Sebrae e continuei fazendo privado. Aí eu fui convidada pela Bicalçados, Associação Brasileira da Indústria de Calçados, para fazer o posicionamento das marcas brasileiras no exterior. E aí tinha a Osklen, tinha a Francisca Rubner, tinha grandes marcas que não eram aceitas lá fora porque eles achavam que o brasileiro só copiava. Então eu garanti que não teria nenhuma cópia, tudo teria uma identidade profunda. E eu entrei fazendo assessoria de estilo para as marcas, montando essa coleção que a gente apresentou em Milão, na Mican. Foi um sucesso. Aí eles chamaram a gente para tentar entrar nas feiras da França, a Première Class, e aí a gente conseguiu entrar e na Tranói foi um sucesso de novo. Então, assim, eu fui construindo o meu percurso profissional e muito sempre acreditando na identidade brasileira, no posicionamento das marcas como luxo, como com uma identidade verdadeira, sem copiar o que vem de fora, mas trabalhando a nossa identidade. Aí fui, continuei, aí fiz anos de consultoria, fiz Maramaki, depois eu peguei a Dress to Kill. Lembra que virou essa marca que hoje é Dress to, que vocês conhecem, que é uma graça. A Tatiana me buscou, eu lembro que eu falei, gente, que marca é essa? Eu vou trabalhar com uma marca que chama Dress to Kill, vestida para matar. Deus me livre. E ela ficou muito atrás de mim, ela falou, não, eu quero muito conversar com você, eu soube que você faz um trabalho excelente. Aí eu marquei uma reunião para conhecer, né? E ela chegou e ela me contou, mas por que esse nome? Aí ela falou, não, porque foi o primeiro filme que eu assisti com meu marido, Dress to Kill. Aí eu pus o nome da minha marca. É isso, as pessoas não faziam o trabalho de posicionamento, de estudar o nome da marca, porque era assim, eu dei o meu primeiro beijo lá, o nome da marca. E a marca era uma marca toda jovem, gracinha. Eu falei, esse nome trabalha contra a marca, né? E eu lembro que eu virei e falei, a gente tem que fazer um trabalho, mudar isso tudo. Ela falou, te dou carta branca se você aceitar trabalhar para mim. E eu aceitei e comecei a fazer um trabalho de posicionamento para dress. Eu peguei eles com 7 lojas e quando eu saí, eles tinham quase 90 lojas no Brasil. Foi muito bacana. E aí, junto, eu peguei logo depois Maria Bonita Extra, e fui indo, né? Não parei mais, aí virei consultora, fazia catálogos. Antigamente tinha muito catálogo impresso, né? Eu fazia os catálogos, eu fazia os desfiles, eu fazia toda a identidade visual da marca, as embalagens. Eu trabalhava em tudo que era identidade, todo o branding da marca. E fui muito feliz fazendo isso assim por muitos anos. Eu fui assim do ano 2000 até 2014, sem parar. E no paralelo, né, eu fui chamada, quando logo que eu me formei em Milão, eu cheguei no Brasil, comecei a trabalhar, o Fábio Marangoni, que era o dono do Instituto Marangoni na época, hoje já foi vendido para um grande grupo, ele me procurou, ele falou, Luísa, você personificou a nossa aluna ideal, assim, você se deu super bem, você trabalhou nos melhores lugares da Itália, você foi uma boa aluna, eu fui uma excelente aluna, eu tinha as melhores notas. A gente gostaria muito que você representasse o Instituto Marangoni no Brasil. Eu falei, meu Deus, eu vender curso, nada a ver comigo. Ele falou, não é isso. É montar um information center, contar o que são os nossos cursos, explicar para o mundo, né, para o Brasil, essas possibilidades de carreira. Eu falei, vamos experimentar, vamos ver. Aí eu lembro que eu aluguei um escritório na Regus, que era aqueles lugares que alugam escritório, super bonito. Pus um pôster lindo da Marangoni, tipo, escritório da Marangoni no Brasil, e comecei a divulgar. E o primeiro ano mandei 5 alunos, dentre eles, na época, o Matheus Massafera, foi um dos meus primeiros alunos, que agora mudou, virou a MAI, enfim, tudo. Foi estudar styling lá.
e vários outros depois, 10, 15. Hoje eu mando uma faixa de 150 alunos por ano estudar fora. E acabei montando um outro braço do meu escritório, que hoje esse braço chama Design Mundo Afora, que é para realmente, e eu represento as maiores escolas de moda e design italianas, e é onde eu mostro, porque eu fui tão sozinha, eu fui tão assim na cara e na coragem, e hoje os alunos saem daqui com toda uma assistência, a gente faz um trabalho de orientação vocacional profundo, entender o que o aluno quer ser, qual carreira que ele quer construir, então o lugar que ele deve ir é Paris, Milão, Londres, Florença, qual o sonho dele, como é que a gente faz para construir uma carreira rumo ao sucesso. Então, hoje a gente tem 7 pessoas juntos trabalhando no escritório e a gente lança bolsas de estudo, a gente fez um concurso com a Vogue, a gente está sempre fazendo um monte de coisa para dar oportunidade para as pessoas que amam moda e design. E cada vez mais hoje, você pode se formar em marketing de moda, você pode se formar em promoção de moda, você pode se formar até em direito da moda. A gente tem aproximadamente 24 carreiras dentro do mundo de moda que a pessoa pode escolher. Na minha época no Brasil, o único caminho era o estilismo, né? Então hoje o mundo da moda é a segunda maior indústria italiana, para vocês terem uma ideia depois, né? No Brasil também é uma indústria gigantesca. Realmente, Luísa, a sua trajetória é uma referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com moda e consultoria de moda. A sua vasta experiência com trabalhos e cursos dentro de várias ramificações do setor realmente são inspiradoras para todo mundo que tem interesse. E você trouxe sobre o projeto Design Mundo Afora, você teve muito sucesso auxiliando, é uma causa muito nobre, ajudar brasileiros a irem estudar e trabalhar moda e design no exterior. Eu queria entender da sua perspectiva, porque apesar de alguns voltarem, como você, muitas pessoas acabam que ficam por lá por conta de realmente Itália, União Europeia, oferecerem melhores oportunidades. E quanto a essa migração, você acha que isso é um fator que pode comprometer a evolução do mercado fashion no Brasil? De jeito nenhum. Olha, tem muita gente que chega e me busca e fala assim: ah, eu quero ir, e não voltar nunca mais. E tem pessoas que falam assim: ah, eu vou, mas eu já volto e já estou de casamento marcado. O futuro a Deus pertence. Sempre muda. Aquela que está com casamento marcado se apaixona perdidamente e não volta. A outra que diz que ia ficar lá para sempre, tenta trabalhar lá, não consegue e volta. É uma coisa que eu acho que faz muito parte do que tem que ser na sua vida. Então, o que eu acho é o Instituto Marangoni, a Domus e a NABA, que são as 3 maiores escolas que eu represento hoje, elas criam uma oportunidade de carreira de muito sucesso em qualquer lugar do mundo. Eles vão fazer você se tornar um profissional brilhante para trabalhar no Brasil, para trabalhar na Europa, para trabalhar nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho uma aluna e ela foi estudar comigo em Paris. Ela se formou em Paris, ela estava trabalhando na Louis Vuitton, fazendo um estágio. Ela foi chamada para fazer uma entrevista no grupo Farfetch, tá? E ela foi contratada por eles, ela não tinha cidadania, nada, e está morando em Portugal, fazendo a parte de brand manager de buying internacional para Farfetch. Então, isso acontece muito. Se você é um bom aluno, isso acontece. E o que eu sinto? Eu acho hoje que o Brasil é a terra das oportunidades. As pessoas acham que na Europa elas vão dar muito mais certo. Eu acho que o lugar para você estudar e para você aprender é a Europa. O Instituto Marangoni, por exemplo, ensina moda esse ano vai fazer 90 anos. Eles têm uma tradição, têm uma cultura de moda, né? A moda começou na França, e depois na Itália. Existe uma cultura de moda na Europa que é muito rica. Você não vai estudar moda nos Estados Unidos. Não, você não vai, você vai estudar na Europa, que é o berço da moda. Então, é muito bom estudar lá. Mas o Brasil é onde tudo acontece. Você vê, por exemplo, nas mídias digitais que a gente percebe, né? A gente agora concorreu ao Oscar, a Fernandinha, Ainda Estou Aqui, acabou de ganhar. Eles nunca tiveram tantas curtidas no Instagram como com o brasileiro. O brasileiro, tudo ele faz muito, muito intensamente. Né? A gente tem essa coisa da América, de fazer e de acontecer. Então, tem muita coisa no Brasil ainda para ser feita. E aqui, quem faz bem feito
ganha muito, tem muito espaço para o empreendedorismo, mas abrir uma marca pequenininha na Itália hoje é praticamente impossível. Abrir uma marca pequena no Brasil que de repente faz muito sucesso através das mídias digitais assim, isso acontece. Então, e o brasileiro é muito empreendedor. E o jovem, essa nova geração, está vindo muito empreendedora. Não é uma geração que veio para trabalhar nas empresas dos outros. Eu falei, eu nunca tive tanta dificuldade de contratar pessoas para as marcas como agora. Porque os jovens não têm paciência, eles não querem esperar, eles não esperam crescer em algum lugar. É diferente do que era na minha época e muito mais diferente do que era na época dos meus pais. Mas, ao mesmo tempo, quando é para eles, eles estão dispostos a dar o sangue, o que eles não estão dispostos a dar para as marcas. Então, eu vejo hoje muita gente, muita garotada que fala, Luiz, eu quero abrir a minha marca. Eu falo, sim. No início eu falava, não faz isso. Erra com o dinheiro do outro antes. Experimenta, aprende bastante para depois fazer com o seu. Mas eu já parei de falar isso porque não tem vez com eles, não. Então, é isso. Eles vão, lançam uma marquinha e a marquinha vai funcionando e vão se conectando e vai crescendo e de repente pode dar um boom, sabe? Porque isso é uma forma diferente de olhar. Então, eu não acho que as pessoas ficam muito lá e não voltam para cá. A grande maioria volta para cá, porque aqui tem muito mais oportunidade do que lá. Essa é a verdade. Mas o lugar para aprender e para fazer muito bem feito é lá. E depois você volta para mostrar o que você aprendeu. Agora, se você tem cidadania europeia, sempre teve o sonho de voltar para a Itália, tem o sonho de morar em Paris, vai. E quer ficar lá um tempo, fica, experimenta. E quem sabe você vai casar e vai ter filhos, vai ficar lá para sempre, ou não, ou você volta. Eu fui com o Eduardo Pombal na época que eu fui, eu encontrei lá, ele já estava morando lá. E o Edu foi um excelente aluno da Marangoni, ele era um sucesso. Todos os professores tentaram colocar ele tentaram colocar ele para trabalhar no Balenciaga, eu lembro. Nas marcas de Gianfranco Ferré, ele tentou, ele fez 1 milhão de entrevistas. Ele era o melhor aluno da Marangoni. Ele nunca foi contratado. Ele voltou para o Brasil, ele virou estilista da Fórum, ele assumiu o lugar do Tufi Dueck, depois ele virou estilista da marca Tufi Dueck, ou seja, ele se tornou um grande nome no Brasil. Tem um fator aí, destino, que o importante é você se preparar para o destino te pegar preparado, sabe? Basicamente, nessa lógica, como a gente pode ver, você teve muita experiência, de fato, atuando todos esses anos no segmento de luxo e com consultoria também para empresas nesse segmento e também empresas que precisavam, de fato, ter uma ideia melhor de como se portar como marca. Mas, em algum momento, você teve essa mudança na sua carreira e decidiu trabalhar com artesãos por meio do seu projeto social, que é o Artesa Design. Então, eu queria entender como que houve essa mudança e se você também enxerga o projeto hoje como uma oportunidade de aumentar cada vez mais a relevância do Brasil no setor. Com certeza. Olha, em 2014 eu comecei a ver todas as marcas brasileiras do luxo enfrentando dificuldades muito grandes, tá? Por quê? Quando a gente pensa no mercado de moda, a gente pensa em Chanel, Dior, Dolce Gabbana, Max Mara e a marca que vocês pensarem, Armani, 90% do faturamento deles é perfume e maquiagem. A moda é sempre menos de 10%. E as marcas no Brasil, elas querem fazer os mesmos desfiles, as mesmas campanhas, queriam, né? As mesmas coisas e viver só de moda. Aí você lança um produto, você nem bem acabou de lançar, o produto não vende, você tem que liquidar, você tem que trocar tudo. Então, o mercado de moda é um mercado muito injusto com os próprios empresários. E começou uma vida muito frenética. Você lançava a coleção, você liquidava tudo, trocava a coleção, não tinha o que fazer com o produto, virava lixo. A Burberry chegou a queimar os produtos dela para não serem comercializados a preços mais baratos. Foi um escândalo no mundo. E o que começou a acontecer no Brasil? As pessoas começaram a comprar tudo da China. Assim como a Shein hoje, né? Porque era tudo muito mais barato, mas as marcas, as melhores marcas, começaram a desenvolver tudo lá fora, porque chegavam os fornecedores da China. Eu vi isso acontecer em Milão. Eu desenvolvi uma coleção para Maria Bonita. A Maria Bonita passou um momento de dificuldade financeira muito grande e ela ficou sem crédito para comprar no Brasil. Nessa época eu era consultora deles, eu conhecia todas as marcas lá fora, eu fui desenvolver a coleção. Desculpa, eu fui desenvolver a coleção nas grandes tecelagens internacionais, no Lago de Como, em Florença.
E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito chocada, porque eu vi tecelagens maravilhosas fechando e eu vi um monte de marca chinesa, de galpões chineses, abrindo por Milão, vendendo um produto baratinho. Que eu lá chegava e falava, gente, mas esse produto é bom e muito barato, como pode? Então eu comecei a olhar e falei, eu não estou gostando disso que está acontecendo no mundo. Aí eu vi a Clô, São Paulo, para acabar, eu vi a Maria Bonita fechar, e aquilo foi me dando uma dor. Eu fui ficando assim, eu não quero participar dessa mentira no Brasil. Todo mundo aí sai, vende os produtos e faz os desfiles glamourosíssimos e não paga os funcionários. As marcas estavam em crise. E hoje, muitas das marcas de moda continuam numa crise financeira muito grande, que eu acredito que é o porquê até das marcas estarem tanto se juntando em grandes grupos, porque elas precisam se fortalecer, elas precisam se ancorar umas nas outras para conseguirem sobreviver. A Farm, que é uma das marcas que eu mais admiro no Brasil, porque realmente começou a trabalhar uma identidade brasileira muito bom, é tudo que eu acredito, ela estava muito mal quando ela foi comprada pelo Grupo Soma, que conseguiu potencializá-la, mas ao mesmo tempo ela fez um trabalho de marca, de identidade maravilhoso. Mas é que é muito difícil sobreviver nesse mercado, né? E agora ela vai sobreviver com internacionalização, abrindo diversos pontos do mundo, porque eu digo, quando uma marca hoje é muito bem construída, ela mesmo que seja local, ela vai para o global. Então, esse é o caminho que as marcas têm que tomar, e daqui a pouco está trabalhando com perfumes, e daqui a pouco está trabalhando com maquiagem, que isso tudo vende, vende muito. Para vocês terem uma ideia, hoje o Instituto Marangoni está criando cursos de graduação pós-graduação só de perfumaria e cosméticos, porque é um mercado tão promissor que as pessoas do mundo todo querem aprender como a Europa faz isso, né? Mas aí, voltando, eu estava vendo isso tudo no mercado e falei, esse mercado não tá legal. Eu vou dar um tempo de moda, e foi a época que a Maria Bonita fechou e eu saí, e várias marcas vieram atrás de mim, inclusive eu lembro um dono de várias marcas, é uma pessoa bem conhecida, assim, eu não vou falar nomes, ele quis me contratar e eu falei, não, vou parar um tempo, eu estou fazendo um ano sabático, e você deve estar rica mesmo para dizer não para mim. Mas não era essa a questão. Eu não queria entrar em mais uma marca que eu sabia que já estava quebrada, eu estava ali brigando para se reposicionar tal, repetindo uma fórmula internacional que eu não acreditava. Então, eu parei, foquei nas escolas que eu já representava, mas que eram 10% do meu trabalho, investi, montei um curso junto com a Casa Cor, que é um curso que chamava Identidade Brasileira, como você dá um olhar para os arquitetos em cima da brasilidade, da sua identidade. Montei um curso de Responsible Fashion com o Instituto Marangoni. Eu fui indo para um caminho que eu acreditava. E aí, parei, comecei a escrever um projeto também, porque o Brasil é um país riquíssimo. Nós temos 5 biomas totalmente diferentes. E a gente tem uma identidade tão forte que o italiano chama de genius loci. Eu tenho um vídeo no YouTube, põe Luísa Bomeni Genius Loci, que vocês vão ver que eu explico o que é o Genius Loci, mas eu vou explicar rapidinho aqui. O Genius Loci é a identidade de uma região, o espírito dela. Então, quando você fala em Itália, você pergunta para o italiano qual o melhor prosciutto do mundo? Prosciutto de Parma. Qual o melhor queijo do mundo? Parmigiano Reggiano, de Reggio Emília. Aí o outro vai falar mozzarella de Búfalo do Sul. O outro vai falar gorgonzola de Gorgonzola. Cada região deles, o melhor pesto, Gênova. O melhor carro, a Ferrari. O melhor vinho, Brunello de Montalcino. Não, Chianti. Cada um tem o melhor da sua região. E no Brasil, por que nós não temos os pães de queijo vendidos em todos os aeroportos do mundo? Açaí, tapioca, são produtos tão maravilhosos, tão bons e únicos que tinham que estar no mundo todo, porque a gente não trabalha a nossa identidade, o nosso produto de uma forma tão boa quanto a gente poderia. Então, o que que eu vejo quando eu falo isso para vocês? Muita possibilidade, muita chance. E quando eu comecei a fazer esse projeto, eu comecei a rodar todo o Brasil, vendo o que tinha em cada região e falando. Então, por exemplo, eu fui para o Maranhão, aí eu fui falar o que era o buriti, o que era a carnaúba, o que era o açaí, a juçara, que chama lá. Cada um é uma árvore que dá uma fibra diferente, que trama de uma forma diferente, que dá um produto diferente.
E se a gente pensa em Dior, se a gente pensa em Chanel, nessas grandes marcas, elas trabalham um artesanato com excelência. É tudo feito à mão, a alta costura é feita à mão. A gente tem isso no Brasil maravilhoso, só que isso no Brasil é considerado souvenir. A pessoa compra uma lembrancinha quando vai para o Nordeste, bem baratinha. Isso tem que mudar. Então, eu comecei a rodar o Brasil, falar sobre as regiões, falar sobre as técnicas, que são técnicas ancestrais que estão se perdendo. A gente tem renda de bilro, a gente tem renda renascença, rendas maravilhosas que no Brasil as pessoas estão deixando de fazer. Porque uma blusa de renda de bilro custa R$ 80 e a mulher leva 10 dias para fazer. Ela ganha R$ 8 o dia. Não dá para viver assim. Aí ela compra um monte de produtinho na China, vende na lojinha dela e ganha dinheiro. Então, assim, os filhos não querem seguir as carreiras dos pais, de artesãos. Eu falei, não, eu quero trabalhar o que eu acredito que o Brasil tem de melhor, que é essa técnica, os saberes e fazeres artesanais que são tão bons e que a gente pode elevar ao luxo. Agora, como que a blusinha dela não vai custar R$ 80? A gente levando o design para essa blusa e para ela. Então, eu comecei a rodar o Brasil, e esse é o projeto Artesa Design. Hoje tem um Instagram, tem um site, a gente mostra os produtos, capacitando os artesãos, falando com os artesãos, mostrando, nossa, sua técnica é incrível, mas se você melhorar isso um pouquinho, se você tiver um pouco mais de cuidado, vamos chegar na excelência aqui e trabalhando. E a gente foi criando uma linha de produtos incrível. A gente tem um case de trabalho que são os irmãos Gomes, do Rio de Janeiro, que eles nunca venderam mais que R$ 500 em feirinha e conseguiram em 3 meses vender R$ 50 mil. Então, eu tenho esse depoimento no YouTube, é lindo também. E é isso, e eu tenho vontade de fazer isso pelo Brasil todo. Então, eu estou com esse projeto já há 2 anos, começou um projeto social. A gente ganhou uma loja no Rio Sul, a gente ganhou uma loja no Casa Shopping, foram pop-ups. E hoje eu estou com uma lei aprovada, um projeto de lei aprovado de Lei Rouanet, que vai permitir capacitar 300 artesãos pelo Brasil, impactar 9.000 pessoas rodando 11 cidades brasileiras, com esse olhar do design, levando. E tem uma coisa muito importante, que 90% dos artesãos brasileiros são artesãs, são mulheres, 90%. São mulheres que trabalham de casa, que mulheres que trabalham cuidando dos filhos, dos maridos, de entes doentes, e elas conseguem trabalhar muito bem de casa. Então, quando a gente muda a vida dessas mulheres, a gente leva educação, a maior parte delas não tem curso superior, não tem nem médio completo. A gente leva o que? Educação, tanto que nós todos estudamos para chegar onde a gente está chegando. Então, eu resolvi devolver para o mundo um pouco o que o mundo fez por mim, sabe? Minha mãe era uma designer, uma mulher de extremo bom gosto, me mandou estudar na Itália, eu estudei nas maiores marcas. Hoje, o que me dá tesão, o que me dá paixão é poder compartilhar isso com quem não tem. Então, mais do que ficar trabalhando, insistindo nas marcas de luxo, porque as marcas de luxo têm que ver. Hoje, por exemplo, tem uma marca de luxo maravilhosa que é a Trousseau, que acabou de me contratar como consultora para desenvolver um projeto de sustentabilidade e artesanato para eles. Então, eu continuo consultora, sim, mas com foco de sustentabilidade, com foco de inclusão, com foco de uma verdade de produtos, que com a Trousseau, por exemplo, a gente trabalhou os resíduos, tudo que é para o lixo da marca, e uma coleção chiquérrima. Então, esse se tornou o meu objetivo. Eu consegui casar a consultoria com o que eu acredito que pode fazer do Brasil grande player nos próximos anos, porque hoje a economia criativa move o mundo, né? Hoje o brasileiro é criativo, ele é inteligente. Hoje nós temos a Amazônia, mas a Amazônia continua fazendo produtos souvenir. Então, esse projeto, por exemplo, a gente vai para o Pará, a gente vai desenvolvendo coisas. Tem algumas poucas pessoas fazendo esse trabalho bem feito no Brasil, mas muito mais gente tem que fazer. Então, eu estou absolutamente apaixonada por esse projeto e vejo que esse é o caminho que eu acho que o Brasil se torna um país muito significativo. Vou comentar uma coisa com vocês. Quando a gente pensa na pirâmide do luxo e da moda, as grandes marcas francesas estão no topo, são onde tudo começou. Depois vieram as italianas e as americanas.
As italianas com Armani, as americanas, por exemplo, com Ralph Lauren, que dizia: você não é nobre, porque os franceses vestiam os nobres. Você não é nobre, mas você tem dinheiro, você pode se vestir como um nobre. E depois, embaixo, veio o fast fashion, com países como a Espanha e os países nórdicos. A Suécia, que veio com a Zara, com a H&M, com todas essas marcas muito mais populares de fast fashion, e com a IKEA, que é uma marca de fast fashion maravilhosa de casa internacional. O que vem agora? Todos os estudos, eu sempre estudei muita tendência, né? Os estudos todos mostram que o futuro é do reciclável e do sustentável. Esse é o futuro. E o reciclável e o sustentável passam pelo Brasil. A sustentabilidade, tudo que a gente tem, o reciclável, tudo que a gente pode fazer, e diz que o mercado regenerativo, o mercado de usados, vai passar o tamanho do fast fashion no futuro. E eu acredito, e o brasileiro, se souber fazer bem feito, ele pode se tornar o próximo país grande player nesse novo mundo. Então eu acredito muito e quero fazer parte dessa mudança no mundo. Muito interessante esse projeto mesmo e essa oportunidade de mudança que você tem e está tendo de trazer de volta um pouco para o Brasil. E falando um pouco mais sobre essas tendências atuais no mercado, como você comentou, da fast fashion, eu queria entender qual é a sua opinião sobre como as gerações atuais, essa geração Z, que gosta tudo no imediato, e essa tendência, principalmente do ultra fast fashion, de marcas como a Shein, assim, estão impactando nesse novo modelo de consumo. Olha, eu não sei se elas estão impactando. Foi o que eu falei, já há muito tempo as pessoas estão comprando da China, né? O fast fashion tá aí. A minha filha tem 9 anos, ela entra e olha, e as amiguinhas compram na Shein, é muito mais barato. Isso agora está sendo mais taxado, né? Está sendo um pouco taxado, isso mudou e já é positivo, porque assim, eu comprei uma mochila para ela na Shein, porque ela queria, porque queria uma mochila de cavalos e a gente não tem uma mochila de cavalo feita no Brasil. Paguei R$ 85 a mochila. A mochila durou 5 meses e arrebentou o fecho. Para consertar no Brasil, o fecho R$ 80. Então, assim, comprou uma vez, comprou duas vezes, comprou três vezes, depois ela vai ver: ah, mamãe, esse produto é ruim, né? É ruim. Então, eu acho que passa pela educação também, de você mostrar: a filha é muito barato porque a qualidade não é tão boa, tem trabalho escravo, tem N coisas que você tem que ir mostrando. E aos poucos, faz parte dos seus pais, porque os jovens também, eu vejo eles vivem uma dicotomia. Eu acho que eles vivem assim, ao mesmo tempo que eles querem o barato, porque eles não têm muito dinheiro, que eles podem pagar barato, então eles saem comprando muito, eles valorizam o que é bem feito, eles valorizam feito no Brasil, eles valorizam uma empresa ética. Então eu acho que existe esse conflito. E eu espero que o bem vença, porque se cada vez mais os jovens hoje também estão comprando peças usadas, eles estão preocupados com a descartabilidade da vida. Eu troco de micro-ondas todo ano, não existe um micro-ondas que dure mais de um ano. É um absurdo. Aí eu falo: eu quero consertar, não, a gente não tem mais peça. Ar-condicionado a cada 3 anos agora troca. Aí você vai comprar placa, o ar-condicionado custa 2.000, a placa custa 1.800. A gente vive uma cultura do lixo. Isso tem que mudar. Outro dia eu falei: eu não quero jogar fora esse lixo todo, eu quero consertar. Mas, dona Luísa, não vale a pena, mas eu quero. Mas é assim, sabe? Então, a gente faz parte da gente entender, faz parte das escolas ensinarem, porque os jovens, eles têm que diminuir o consumismo. E entender que é melhor você comprar menos produtos de mais qualidade. É melhor você comprar uma peça que seja diferente, que você vai ter, que não vai ter todo mundo igual, que conte uma história. Isso faz parte da educação. Então, eu acho que tá aí todo o desastre climático, todos os problemas ambientais, tudo isso está aí para a gente ver e os jovens verem também. Então, o que eu acho? Eu acredito nos jovens, eu acredito no poder da informação. Os jovens consomem muita informação e eu acho que a longo prazo vai se consumir menos e com muito mais consciência. Sim, com certeza o consumidor tem um papel muito importante nessa proteção mesmo ao meio ambiente, sustentabilidade e esse trabalho também, como você trouxe. Então,
Como você acredita que o greenwashing, ou seja, essa propaganda enganosa assim de algumas marcas, fingindo que são sustentáveis quando na real não são, como você acha que é possível diferenciar essas iniciativas legítimas de realmente marcas sustentáveis e esse marketing enganoso de algumas marcas? Hoje se sabe tudo, gente. Hoje a informação chega muito rápido, né? E eu acho que a gente descobre rápido se é greenwash ou não é. Então as marcas também estão com medo. Elas não vão falar tanto à toa. Já se falou muito. Hoje você descobre rapidinho se é mentira. E você acha que isso pode prejudicar o avanço real da moda sustentável? Ou acha que é? Não. Eu não acho. Eu na Trousseau, eles me questionaram isso uma vez. Eles falaram assim: a gente ia começar a divulgar, mas Luiz, eu tenho medo de divulgar, eu não tenho certeza. Eu falei: eu tenho certeza absoluta que tudo que eu estou fazendo é totalmente ético, é totalmente correto. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trazer os profissionais certos para perto de você. Tem que ter. A marca não pode simplesmente falar isso, aquilo. Ela tem que realmente fazer um projeto sério, né? E eu acredito que a gente tem que fazer, começar a fazer muito, acertar, porque é o único caminho possível. A gente está acabando com o mundo. Então, hoje, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que olhar para o que os indígenas faziam, o que as tribos originárias faziam. A gente está tendo que ver que a gente já avançou muito, mas se a gente continuar indo como a gente estava indo, a gente vai destruir o mundo. Então, a gente tem que olhar para trás. Agora, faz parte da educação. Os filhos talvez vão educar os pais, né? Porque eu vejo a quantidade de criança comprando tudo na Shein, o pai mostrando. A minha filha veio trazer a Shein para dentro da minha casa. Eu nunca tive Shein, ela foi abrir o aplicativo, mas mamãe, eu quero isso. Eu falei, meu Deus, né? Então é isso. E as minhas funcionárias, elas compram. Eu falo, Lu, eu compro, pode comprar que vai dar certo. Mas assim, eu tento comprar muito pouquinho. Tem coisas que realmente são boas, são, que funcionam, funcionam. Mas eu tento, hoje eu consumo muito menos do que eu consumia. E eu realmente consumo, eu prefiro investir numa peça que conte história. Eu uso as peças da Arteza, sabe? Eu vou para Paris, vou com as pulseiras, vou com as histórias. Todo mundo me para na rua e fala: Nossa, que lindo, de onde é? De onde é feito? As pessoas buscam um novo, ninguém quer. Eu hoje em dia não gosto mais de pegar e colocar uma bolsa de marca, que um bando de gente tem igual, que tem na loja de ponta, que você compra de segunda, terceira, quarta mão. Chanel hoje não é mais aquele luxo que já foi um dia. Todo mundo compra, compra de segunda, compra de terceira mão. Você quer ali mostrar a etiqueta que você tem dinheiro? Eu acho isso tão cafona. Acho que é muito mais. Não digo que a Chanel é sempre cafona, não. Tem peças lindas, né? A qualidade é maravilhosa. Mas se você tem muito dinheiro, compre sim. Invista numa Chanel com uma bolsa maravilhosa. Mas assim, se você não tem, tem tanto produto incrível que você pode ter, vai comprar uma falsificação da Chanel, porque era o que acontecia antigamente, né? Não, não vai. Então é a gente realmente buscar. Hoje a Shein, tudo, o pessoal compra a falsificação da Nike, a gente entra, né, no metrô, não tá todo mundo Nike, Adidas, as pessoas ainda andam muito grifadas, mas cada vez mais isso não é luxo. Isso se tornou popular, porque o verdadeiro luxo é o feito à mão, é o que conta a história, o que é único, exclusivo, o que não polui o ambiente. Então, hoje existe um novo caminho que as pessoas realmente de bom gosto e sofisticação, eu acho que elas vão por esse caminho. Que a garotada começou há pouco tempo a dizer: Luísa, você já ouviu falar em Quiet Luxury? É uma tendência. Eu falei: o Quiet Luxury sempre existiu. São aqueles nobres, né? São as pessoas que têm muito dinheiro desde sempre. Elas não usam as etiquetas, elas usam o melhor cachemir do mundo, que é o cachemir X, o melhor algodão do mundo, que é esse, e que você não mostra, você não sabe. Mas é aquela impecável, que quanto mais melhor mais você lava, mais gostoso ele fica, né? Então é isso. Eu acho que a quantidade de consultora de estilo, de tudo que tem hoje, tudo é muito, né? Mas as pessoas que vale você ouvir, seguir, é, são poucas. Então eu acho que a gente hoje tem que ter uma capacidade de edição para se tornar a nossa melhor versão, porque é muito fácil você ir com flow, a quantidade de informação que tem, você vira qualquer coisa assim. Sobre isso que você falou, Luísa, realmente, do luxo, talvez ele esteja mudando um pouco esse conceito, que é essa tom da exclusividade, talvez hoje não esteja mais tanto em vigor quando a gente fala de luxo. É justamente sobre materiais nobres, sobre todo o propósito que você está botando ali naquela peça de roupa que você está usando.
Eu queria entender, você como consultora de moda, como você enxerga essa talvez transformação no branding e identidade visual das marcas, que agora entraram tópicos como digitalização, talvez uma maior experiência dentro das marcas. Queria entender como que aproxima-se o consumidor, o sentimento de pertencimento entre o público e a marca. Olha, o que acontece é isso, existem muitas marcas, muita coisa. O branding veio exatamente para criar conexão, né? Contar a história da marca e conectar a marca ao consumidor. Só que hoje são muitas marcas, é muita gente, o tempo todo mundo brigando por uma atenção. A co- uma edição de um jornal de domingo do New York Times, essa informação já é até velha, de 10 anos atrás, é a quantidade de informação que uma pessoa tinha a vida inteira no século XVII. Hoje, a gente é bombardeado por tanta coisa. O que que a gente aprendeu? A não ouvir mais. As pessoas vão falando, 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 a gente não presta atenção em nada. Tá ali informação, informação, a gente não vê. Então, eu acho que se a marca oferece uma experiência, se a marca se conecta de verdade com você, você vai prestar atenção nela e você vai ouvi-la. Então, eu acredito que cada vez mais as marcas têm que se conectar mais com as pessoas, contando a razão das suas ações, o que está por trás, entendendo o seu cliente, né? E hoje, através da inteligência artificial, a gente consegue ter tanta informação sobre as pessoas, tanta informação, que a gente sim pode usar todas essas ferramentas para estar mais próximo do nosso cliente. Você comentou bastante sobre como a experiência e o propósito hoje é uma das principais tendências assim, para as marcas fazerem sucesso. E hoje, se você tivesse que construir do zero uma marca de moda, visando ela chegar num nível global dentro de um certo período de tempo, quais seriam os pilares inegociáveis do branding para você? Primeiro, identidade. Ela teria que ter uma identidade própria, muita verdade, para ela se fazer. Ela não poderia ser uma marca que se inspira em outras marcas. Ela tinha que ter um conceito, uma identidade verdadeira. Sustentabilidade. Essa marca tem que ser sustentável e tem que fazer bem para o planeta, tá? Identidade, sustentabilidade e verdade. Sempre trabalhar a verdade para você ir longe. E aí eu daria dois outros passos, que é o que eu acredito para uma marca dar certo. Criatividade e gestão. Você tem que ter uma pessoa que seja a cabeça da criatividade e um excelente gestor junto. Porque essa é a fórmula do sucesso de todas as marcas de luxo do mundo, e de moda e de sucesso. É a junção da criatividade com a gestão. Então é isso, são esses pilares. Algo que você comentou agora há pouco é justamente sobre as inteligências artificiais, tanto nesse setor como, enfim, em diversos segmentos. E ela vem apresentando funcionalidade na indústria da moda, seja em e-commerce ou até mesmo em alguns processos criativos de peças. Então, dessa forma, em quais vertentes desse setor você vê a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço? Tudo. A inteligência artificial está aí para ser uma ferramenta para ser usado pelas pessoas. É exatamente quando surgiu a máquina de escrever, não sei quantos anos atrás, que as pessoas diziam que as secretárias iam ser demitidas, o computador não ia mais existir secretária. Imagina, a gente aprendeu a operar a máquina. A inteligência artificial para fazer texto. Hoje, outro dia eu estava vendo um filme com uma amiga, ela pesquisando tudo ali no chat GPT. Então, tá virando um novo Google, tá virando. Mas você tem que saber como perguntar, como responder, você tem que saber o que você quer. Então, você usa a inteligência artificial a seu favor para você se potencializar. Mas todo mundo tem acesso à mesma inteligência artificial. Então, o que você precisa ser é um melhor operador dessa inteligência, né? Então, eu acho que sempre tem espaço para o humano. Só que o humano não pode parar de se desenvolver. Eu quero aprender a usar muito melhor do que eu uso, tá? Hoje a garotada no meu escritório, eu viro e falo, pergunta ali para o chat GPT. O tempo todo eu vou falando e brinco. Elas falam, é mesmo, não esqueci. Eu falei, isso, vocês não me trouxeram? Isso é bom. Então, agora, às vezes eles escrevem umas coisas ridículas. Você tem que olhar e falar, gente, isso não fez sentido, pelo amor de Deus, o que é isso que vocês me apresentaram aqui? Então, é você saber operar, usar a funcionalidade a seu favor. Porque você não pode ficar para trás, você não pode brigar com o progresso. Você tem que montar nele e ir.
Então, hoje, por exemplo, todos os cursos do Instituto, da Domus, da NABA, ensinam como você operar, como você usar a inteligência artificial, como você montar as roupas virtualmente e fisicamente. Você tem que saber os dois. Agora, é excelente, porque você não perde mais tanto. é, Antigamente, você experimentava uma peça, você fazia 5 peças até ficar bom. Hoje em dia, você prova virtualmente, você tem um modelo virtual, você não erra mais e depois você já manda cortar. Então, isso tudo ajuda. Eu vivi problemas dentro da Maria Bonita anos de modelagem. A estilista não tinha peito, era muito magrinha e achava que era um 38. Na verdade, ela era 34. Aí ela provava a peça nela, cresciam os tamanhos, nada vestia em ninguém, a peça calhava. Hoje, com inteligência artificial, você põe o tamanho do peito, o tamanho da bunda, tal, do seu cliente ideal e você muda os tamanhos ali. Então, o espaço para erro é muito menor. Então, é bom? É. Computador é bom? É ótimo. Celular é bom? É ótimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente virou escravo disso aqui. A gente não faz mais nada sem isso. A gente precisa entender. O celular é bom, mas você precisa desconectar, que senão você não tem vida. Então, é o equilíbrio. Mas que a inteligência artificial veio para ficar, eu não tenho dúvida. Sim, com certeza, as inovações tecnológicas, inteligência artificial, vem tendo uma influência grande em todas as áreas, em todos os mercados do mundo, assim, e também nesse mundo da moda. Então, agora, depois de falar da sua trajetória, de falar um pouco sobre a sua atuação ao longo da sua vida de trabalho nesse setor, eu queria saber, qual conselho final você deixaria para os jovens que estão adentrando ou querendo conhecer um pouco melhor sobre o mercado de trabalho no mundo da moda? Olha, o mundo da moda é uma indústria, moda e design, não é só moda, moda, design de interiores, design gráfico, né? Eu trabalho com todos esses mundos. É um mundo criativo, muito rico. Hoje a gente tem games. Olha, uma indústria que dá dinheiro, tá? A quantidade de garotada que está indo estudar em Milão, games, e que volta já empregado, super bem empregado. Antigamente a mãe falava, filho, sai da frente desse videogame, você vai ser um inútil na sua vida. Se bobear agora, ele vai ganhar mais do que o pai advogado. Então, hoje estão surgindo muitas novas carreiras no mundo da moda e do design, muitas. E a dica que eu daria é: trabalhe com o que você ama, porque ao longo da vida você vai ter que trabalhar muito. E se você faz uma coisa que você gosta, é muito mais fácil. Então, eu conheço muita gente que chega aqui no meu escritório. Meu sonho sempre foi trabalhar com moda. Eu fui obrigada a fazer direito e com 40 anos está mudando de carreira, está fazendo transição de carreira e está pela primeira vez estudando design de interiores, está estudando moda porque os pais não deixaram, porque os pais queriam uma carreira segura. Será que direito é mais uma carreira segura? Agora você consegue fazer as petições tudo digitalmente, tantas carreiras vão terminar e outras vão surgir. Então eu digo, vai para um caminho do que você ama. E dentro do mundo da moda, começa a fazer cursos curtinhos, já desde novos. A gente tem cursos para adolescentes, a gente tem cursos para jovens de férias. Você pode fazer em julho, você pode fazer em janeiro, para você conhecer a área, para você ver se você se apaixona por essa área. Se você se apaixonou, busque as melhores universidades, que tendo uma excelente formação, o resto vem, né? Com dedicação e muita ralação, tudo vem. Eu acho que eu me diferenciei muito quando eu busquei uma formação fora do Brasil, que ninguém conhecia a carreira que eu tinha. Quando eu voltei, foi difícil o iniciozinho para as pessoas entenderem o que eu fazia, mas depois que eu virei consultora, eu dizia não o tempo todo, porque eu tinha um X de horas, eu fazia uma consultoria por semana para cada marca. Eu tinha 5 dias na semana, não dava para pegar mais. Chegou um momento que eu comecei a cada vez a cobrar mais caro, porque eu não podia pegar mais. Então, é assim que você vai crescendo, 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 até você realmente voar. Mas se você tem a oportunidade de estudar em uma grande escola de moda, numa grande escola de design, vai. Porque se tem uma coisa que você pode fazer é investir na sua educação. A educação de qualidade faz a diferença realmente em todas as áreas, em qualquer trabalho que a pessoa queira fazer na vida, né?
Então, Luísa, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, pelo compartilhamento de experiências e pela oportunidade de conversar com você. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente da conversa. E ficamos por aqui, então, com a quarta edição do CC Talks. Foi um prazer estar com vocês e eu deixo aqui também, né? Depois vocês podem colocar o Instagram do Design Mundo Afora. Se alguém quiser conhecer os cursos, quiser conhecer um pouco mais de cada carreira, vai lá, que a gente tem todo um trabalho. Inclusive, esse trabalho é gratuito, porque eu sou representante oficial das escolas, não tem custo nenhum, mas a gente quer mandar cada vez mais talentos para o mundo. E quem quiser também conhecer o projeto da Artesa, conhecer essas peças, tudo, o Artesa Design está aí. E, enfim, é um projeto que eu faço com muito amor. Muito obrigada. E foi uma delícia esse bate-papo com vocês, que eu falei muito, né? Mas é gostoso contar a minha história. Eu acho que eu amo trabalhar com o que eu amo, com o que eu trabalho. Eu sou muito realizada. E essa possibilidade de me reinventar também agora, né? Já depois de muitos anos de carreira dentro do design nacional, com artesanato brasileiro, é isso. A gente, quando ama o que a gente faz, a gente sempre pode fazer uma outra coisa, um outro ponto de vista, porque a vida é muito longa, a gente pode ter 3, 4, 5 carreiras ao longo de uma mesma vida, né? Então, o importante é a gente estar trabalhando com algo que a gente ame. Muito obrigada, Luísa, foi ótimo.